irmão, tu vai pegar esse vídeo aqui que eu tô gravando agora e você vai mandar pro seu amigo gado, seja bolsonarista, seja petista, que até hoje fala mal do MBL, tá bom? Que fica falando mal do MBL sempre, tá bom? Você vai pegar esse vídeo e vai mandar, beleza? Vamos ver aqui os debates aqui do MBL, que é representado pelo Arthur Duval nos debates contra petista, contra bolsonarista. Esse aqui é o debate do Arthur contra o Álvaro Borba do Meteoro Brasil, hein? Meteoro Brasil, que é um dos canais mais elogiados pela esquerda aqui no Brasil, hein? Vocês sabem, né? Um dos canais mais elogiados que tem. Não o mais elogiado, mas é um dos mais elogiados, hein? Esse cara aqui do Meteoro Brasil foi debater com o Arthur. Vamos ver o cara. Bom, desde sempre, ou desde quase sempre, o MBL é ligado no noticiário a fake news. Vou trazer aqui alguns exemplos, e aí eu vou chegar na resposta que o Arthur está me demandando. Então lá por 2018, tinha eleição, a coisa ficou feia para o MBL, né? Você teve, em março, o MBL e um deputado chamado Alberto Fraga, propagando mentiras contra Marielle Franco. Isso foi noticiado pelo El País, 18 de março. Aí você teve ainda, no mesmo março, hein, um estudo inteiro, seríssimo, atrelando o MBL às fake news contra Marielle Franco, do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, da Federal do Espírito Santo. Isso aqui não é brincadeira. Está noticiado na Folha. Quem quiser ver a reportagem, tem um bom caminho de entrada aí até chegar no estudo, né? Naquele mesmo ano, você chega em 2018 e o Facebook exclui páginas deles, por considerar desinformação. Publicações ou páginas? Páginas? Páginas. Mas calma que isso eu, na minha hora... E aí vamos seguir adiante. Passa agora para esse 2024 e essa tendência, essa trend, MBL mais fake news no noticiário continua. Dessa vez com o Globo. Arthur Duval é condenado a pagar indenização por fake news sobre ativista dos direitos LGBT. Era um advogado, não quero citar o nome dele, não quero trazer ele para confusão. O Arthur disse lá que ele gastou um tanto em campanha, ele tinha gastado muito menos, o juiz entendeu que o Arthur mentiu. E ao entender que o Arthur mentiu, veja que coisa bonita, que texto sensato, que texto maduro, com o qual esse rapaz poderia aprender tanto. Olha a decisão desse juiz, eu gostei tanto. Olha só, as palavras de Arthur, portanto, são aptas a gerar maior repercussão do que as palavras da média dos usuários da rede. Olha que legal. Justamente por isso, espera-se cautela especial ao se pronunciar sobre temas relevantes nos debates públicos, a fim de não ofender os direitos de terceiros. Veja que legal. Ter cautela porque o Arthur colocou o número errado. Ele, em vez de citar o número correto, ele acabou citando o número errado. Foi o que aconteceu. Ele em nenhum momento manipulou o número, entendeu? Mas isso o Arthur vai chegar lá. É um homem adulto dizendo para ele, olha, você tem um canhão comunicacional nas mãos. Portanto, você deve agir com responsabilidade compatível. Muitos desses garotos que te acompanham, e eu lido com eles, porque incentivados por você, eles vêm dizer coisas horríveis às vezes, lá e tal. Incentivados por você. Eles estão Essa foi tomando boa. teu exemplo, Arthur. Aquelas suas frases hediondas que saem do grupo de futebol, do seu canal do YouTube, isso aqui, Arthur, está indo para essa juventude. E esse juiz percebe isso. Sabe por quê? Porque ele é adulto, Arthur. Vamos lá. Esse ponto que você falou dessa ação que eu perdi, na verdade foi o seguinte, eu fui ler o que ele gastou em campanha e eu, sem querer, li o limite total. Realmente foi um erro meu, mas eu estou recorrendo e o próprio juiz não falou que eu menti, ele falou que eu tenho que ter um pouco mais de cuidado na hora de fazer isso. Realmente, eu assumo essa parte. Admitiu. Tá certo? Admitiu o erro. Que bom. Ele errou. Tá certo? Agora, vê se o Álvaro ou a esquerda admite algum erro deles. Não admite. Entendeu? Sempre fazem fake news contra o MBL. Agora vamos falar aqui da Marielle Franco. E eu quero fazer uma timeline aqui, talvez se eu me estender um pouco. Mas isso aqui eu acho que, do jeito que você começou o debate, você falou, isso aqui é a pergunta que vai fazer eu poder debater ou não. Se eu tivesse dito sim, eu não estava aqui mais. Não, tudo bem. Claro que eu não... Você se considera um fascista? Essa é a pergunta, cara. Meu Deus do céu, velho. Eles atrelam o MBL ao fascismo. Não tô nem falando que o Álvaro falou que o MBL é fascista, mas eles atrelam o MBL ao fascismo, cara. Isso aí a gente já escuta há muito tempo, entendeu? Nem sabe o que é fascismo. Era só o Arthur ter perguntado pro Álvaro o que é fascismo, pronto, acabava o debate ali. Não é fascismo, mas enfim. Pedia pro Álvaro citar por que o MBL é ligado ao fascismo. Vá lá, cite de uma maneira estudada e de uma maneira objetiva e técnica. Vamos lá, por que o MBL é ligado ao fascismo? Pronto, acabava o debate ali. O fato é o seguinte, cara, eu vou te fazer um desafio aqui, e se você superar esse desafio, eu assumo que eu perco o debate. Eu perdi o debate e você me desmascarou. Ih, fudeu. Vamos lá.
Uma O que pegadinha. você fez? Não, não é pegadinha. As pessoas vão Ah, assistir. tá com medo já, cara? Ele já falou, ih, lá vem, ó, tá com medo, porra? Agora aguenta, meu irmão. Ao vivo o meu desafio e vão dizer se eu estou enganado, se eu estou mentindo de alguma forma, e todo mundo tem internet para checar as informações. O que aconteceu? No dia 28/8/2020, você soltou um vídeo chamado Tem Corrupção no MBL, e no segundo 05 você diz o seguinte, aspas suas. Em março de 2018, quando então a vereadora do Sol Marielle Franco foi executada a tiros na região central da cidade do Rio de Janeiro, as fake news logo pipocaram nas redes sociais. Uma das mentiras dizia que Marielle tinha ligações com o tráfico. A página responsável por disseminar essa fraude foi a Ceticismo Político, comandada por Luciano Ayan, ligado ao Movimento Brasil Livre, MBL. O texto, inclusive, foi compartilhado nas redes do próprio MBL, aumentando ainda mais o alcance. Depois, no dia 26/7/2023, portanto bastante tempo depois, você fez um outro vídeo intitulado "O MBL continua apanhando na rua e está feliz assim", né? MBL está apanhando na rua e continua sendo feliz assim. Meu Deus do céu, cara. Cara, ele fala tanto de estudo, o Álvaro fala tanto de estudo, não sei o que, de estudo sério, não sei o que. E os vídeos do Arthur do MBL não é sério, questionando manifestantes na rua de coisas que eles nem sabem que estavam defendendo, entendeu? Coisas que os petistas, bolsonaristas estão defendendo, entendeu? Só que daí o errado é o MBL que vai apanhar. O errado não é quem bate, quem fica fazendo a violência física, entendeu? O Arthur apanha porque ele desmascara aqueles manifestantes no debate na rua. Os manifestantes não têm o que responder, só que eles vão falar, mas os manifestantes, eles não sabem o que estão defendendo ali. Beleza, pega alguém que sabe. Tá aí, o Álvaro é alguém que sabe, alguém que parece que é inteligente. Diz ele, ou ele não diz, não sei o que. Acho que até, eu sei, eles se consideram um cara inteligente. A esquerda também considera a galera do Meteoro Brasil super inteligente. Pega alguém inteligente, pega alguém então de um outro nível, entendeu? Aliás, pra mim não tem esquerdista inteligente, né? Acho que começa por aí, tudo bem, né? Mas, enfim, dessa extrema esquerda não tem ninguém inteligente, não. Sobre o FSC. No minuto 4:40 você diz que o MBL é fascista e diz que o MBL tem a sua própria fábrica de fake news e gabinete do ódio e cita novamente o caso da Marielle. Vamos lembrar a timeline, você que é um jornalista profissional, acredito eu, né? Vamos lembrar a timeline do que aconteceu. Uma coisa que seria muito da hora, mandar algum debate do Arthur no Inteligência Limitada é sobre o governo Lula, cara. Sobre tudo que aconteceu do Lula no passado. Tá faltando muito isso. Porque o Arthur tem debate envolvendo o Bolsonaro com o bolsonarista. Agora, sobre o Lula com algum petista, a gente não vê muito, né? Eles entram mais em outras pautas, né? Seria muito da hora se tivesse um debate, cara. Esse debate seria louco, se tivesse. Dia 14 de março de 2018, a Marielle é brutalmente assassinada. No dia 16/3/2018, uma desembargadora, Marília Castro Neves, liga a Marielle ao tráfico. Eu tenho o comentário. Presta atenção nessa parte. Uma desembargadora chamada Marília Castro Neves, ela liga a Marielle Franco, a ex-vereadora que foi morta a tiros. Ela liga a Marielle Franco ao crime organizado, ou que mexe com drogas, né? Enfim. Entendeu? Ela ligou. Dela, eu não acho que é pertinente a gente ler, mas se você quiser a gente pode ler o comentário dela, ligando a Marielle ao tráfico. No dia 16/3/2018, às 21h05, aqui está o desafio. Aqui está o desafio. Sabe quem dá o furo da notícia? Sabe quem? Mônica Bergamo, da Folha, o mesmo veículo que você acabou de dizer que era sério. Tome! Tome essa, seu careca! Tome! Se fudeu! Que acabou pra ele, entendeu? O veículo que eles acham tão sério, né? G1, não sei o que o PT acha tão sério, né? A Folha, né? A Globo. Eles mesmos deram fora da notícia, entendeu? Só que a Folha de São Paulo não falou que a Marielle Franco é ligada ao tráfico. A Folha de São Paulo não falou. A Folha de São Paulo postou uma notícia onde diz o que uma desembargadora disse. Uma desembargadora disse. Pronto. Entendeu? Não é a Folha de São Paulo que está dizendo que a Marielle tem ligação. E nem o MBL falou. A Mônica Bergo dá uma matéria dizendo o seguinte, a aspas a manchete é a seguinte: desembargadora diz, e fala o que a desembargadora disse. No dia 16/3/2018, às 22h, a Veja solta a mesma manchete. Desembargadora, não sei o que, fala tarará de Marielle. No mesmo dia 16/3/2018, também às 22h, o MBL compartilha a página do... Não, e tem uma coisa que eu esqueci de falar. Teve uma matéria do Eu País. O que acontece nessa matéria do Eu País? Eles
Eles falam que o MBL fez fake news contra a Marielle Franco e na mesma notícia tá dizendo que a desembargadora fez, sem evidências, afirmou que a Marielle tem relação com o tráfico. Beleza, ou seja, aí eu quero entender, o país, foi o MBL que fez fake news contra a Marielle Franco? Ou foi a Marília Castro Neves, a desembargadora que fez a fake news? Ou foi o MBL ou foi a Marília Castro Neves, a desembargadora? Foi um dos dois. Na mesma notícia você afirma que os dois fizeram isso? Ou foi os dois pra vocês? Porra, aí não dá. Ceticismo político cuja manchete é: desembargadora quebra a narrativa do PSOL e diz que Marielle se envolvia com bandidos e é um cadáver comum. Aí eu deixo um desafio para você, porque quais foram as consequências disso depois? Tem uma matéria do dia 7 de 2019. A gente passou de 3... Não, tudo bem, deixa eu concluir a timeline aqui. Desembargadora vira ré por falar que Marielle tinha envolvimento com o tráfico. Dia 3/3, o G1 diz STJ absolve desembargadora. E no dia 21/5, agora, o Extra solta uma notícia que a desembargadora ela foi suspensa por 90 dias. Portanto, houve consequências para essa desembargadora, mas não houve nenhuma consequência para o MBL, porque o MBL não fez nenhuma fake news. O MBL reproduziu uma notícia da Mônica Bergamo e o meu desafio é: me fale uma postagem do MBL anterior a Mônica Bergamo dizendo que a desembargadora disse isso. Depois disso tudo que ele falou, ele ficou 3 minutos e 38, vocês estão vendo ali, fazendo uma grande timeline. O que o Álvaro tem que fazer? Se o Arthur tá mentindo, tem que desmascarar isso. Tem que falar, não, aqui ó, você tá mentindo, Arthur. Você postou sim fake news, você afirmou que a Marielle tem relação com o tráfico. Você afirmou, tá aqui a tal prova. O que ele tem que responder? É isso, né? O que será que ele vai responder? Leia o estudo do Labic. Acabou. Uma pergunta. Não. Você veio para um debate. Você sabia que você ia tocar nesse assunto. Eu tô te fazendo um desafio e a sua resposta é: lê um estudo aí. Tomou um pau histórico, velho. Assista esse debate inteiro, cara. Isso aí é uma maravilha, entendeu? Esse aí é o grande petista, o grande esquerdista aí, beleza? Que tem estudo aí sobre o Brasil, beleza? Tem bastante estudo, fez um grande estudo do Labic, entendeu? Essa foi a resposta. Lê um estudo aí, depois de tudo que o Arthur falou, beleza? Beleza? Pra vocês verem. Vai debater com o Arthur, meu irmão. Vai. Deixa eu te dizer uma coisa. A galera fica falando nos comentários que o Álvaro apanhou pro Arthur, que o Arthur foi bem demais no debate, e que a esquerda tá dando muito mole, que o Álvaro não podia ter dado esse mole. Meu irmão, entenda uma coisa. Não importa quem vai debater com o Arthur. Quem debater com o Arthur só vai passar vergonha. Isso aqui eu afirmo com toda a tranquilidade. O Arthur ele vai preparado pro debate, ele vai conforme a verdade. O debate não vence quem é que fala mais bonito, quem tenta fazer seu oponente gaguejar. Você não vai vencer o debate fazendo seu oponente gaguejar. Até eu gaguejo, eu também gaguejo, entendeu? Eu sou um cara bem estudado, só que eu sou um cara que às vezes posso gaguejar no debate também. Eu não tenho habilidades tão gigantes como, por exemplo, o Arthur tem, por exemplo, para debater. Entendeu? Mas agora a questão é o seguinte: pra você vencer o debate, é isso, você vai com a verdade. É isso, você tem que ir com a verdade no debate, senão você não vai vencer o debate, entendeu? Como é que você vai falar, ai, não era pro Álvaro ter ido? Foi bom, não, foi bom, ótimo o Álvaro ter ido. Foi bom o Álvaro ter ido porque pessoas como ele são desmascaradas por tá fazendo mentira e mau caratismo. Entendeu? Ai, não era pra ele ter ido, não sei o que. Mano, não tem essa, velho. A partir do momento que você fala, ai meu Deus, não era pra esse cara ter ido no debate, entendeu? Você tá sendo ridículo, cara, desculpa, entendeu? Eu iria num debate com o Lula, você quer saber? Se ele me chamasse pra um debate, eu iria com qualquer um. Mesmo eu não tendo estudo sobre muita coisa. Eu iria falar, olha, eu vou debater aqui com o que eu tenho de estudo, entendeu? Conforme verdade, entendeu? Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo. O que eu não tenho certeza eu não falo. É isso, no debate, velho, você vai falar o que você tem certeza, entendeu? Você pode falar o que você acha? Também pode falar o que você acha, mas deixando claro que você não vai dar certeza. O debate é isso, cara. É troca de ideias. É muito mais uma conversa onde você conversa sobre seu adversário, sobre várias coisas. É ali onde você vai descobrir suas concordâncias com ele, entendeu? É isso, cara, entendeu? É isso. Agora, desculpa, velho, é ridículo, cara, o que a gente vê, cara. É foda, viu, cara, entendeu? Vamos agora pra um debate contra o bolsonarista? Não, antes vamos num debate contra o Alfredinho, rapidinho aqui. Esse aí é o debate do Arthur contra o Alfredinho no Inteligência Limitada, do podcast do Vilela, sobre a escala 6x1. Vamos lá. Inclusive abocanhar o eleitorado do PT. Mas, independente da motivação, eu acho que a PEC ela é terrível. Né? Até pergunto para o senhor é a favor dessa PEC? Sou a favor. O senhor leu a PEC? Lê a PEC.
Quantas páginas tem essa PEC? Não me lembro aqui de quantas páginas. Não lembro, velho. O cara ganha 30 mil reais por mês, não sei qual que é o salário do cara. O cara é deputado federal do PT. Eu sou a favor da PEC. Eu li a PEC. Quantas páginas tem a PEC? Não lembro. O cara vai pro debate da escassez por um e não sabe quantas páginas tem a PEC, velho. Longa assim. Mas mais ou menos. Tá, o que eu... Não, e não saber a página tudo bem, mas o cara, se você for parar no debate, o cara não vai saber nem sobre a PEC, nem sobre o que a PEC fala. Eu li, na verdade, eu acompanhei mais a do Reginaldo. Como eu te disse, a PEC mais simples, que propõe lá o fim da jornada 6 por 1, mas ela dá um prazo. Tá gaguejando, tá vacilando. Numa escala. Essa PEC não está em debate. Cada ano, A da Erika é diferente. A da Erika ela dá um prazo de 6 meses. E até lhe pergunto, o senhor então não leu essa PEC? Eu li só. Eu assinei essa PEC em abril, acho. Quando ela foi apresentada lá em abril. Quando veio à tona, eu tinha até esquecido já que tinha assinado. Aí depois, quando veio à tona o debate, eu assinei isso aí. Que veio cobrando. Eu assinei isso aí. De novo, cara, eu quero ver. Eu quero colocar isso aqui em câmera lenta, velho, do Arthur falando. Aí depois... Mano, eu quero colocar em câmera lenta, velho, isso aqui, pelo amor de Deus. Câmera lenta, velho. Câmera lenta, hein? No debate. Eu assinei isso aí. Eu assinei isso aí. Não, agora é velocidade normal de novo, galera, desculpa. Velocidade normal de novo, hein. Abril. Quando eu peguei eu assinei isso aí. Eu tinha esquecido já que assinava. Aí depois, quando veio à tona o debate, eu assinei isso aí. Eu assinei isso aí. Ai, cara, chega, né? Acho que já tá bom. Vamos ver agora o debate do Arthur contra o bolsonarista, cara. Pra você ver, velho. Esses são os petistas aí, muito ótimo em debate contra o Arthur, entendeu? Que desmascaram o MBL, hein? E é o MBL que é o culpado, hein? Esse não é no Vilela, esse é no Fabrício Werdrum. Cara, acho que é lutador, inclusive, o dono desse podcast, né? Acho que é lutador, nem conheço. Seguinte, vocês perderam absolutamente muita relevância quando vocês compraram a briga pessoal com o Bolsonaro. Não é pessoal. O MBL perdeu muita relevância depois de ter comprado a briga com o Bolsonaro. Por que o MBL perdeu relevância? Por quê? Será que é porque o MBL lutou contra o sistema? Será que é porque o MBL falou sobre o Bolsonaro ter indicado petista na PGR, petista no STF, ter limitado a delação premiada, sancionado o fundão eleitoral, né? Sobre todas essas coisas aí que o Bolsonaro fez, né? Será que é por isso que o MBL perdeu relevância? Se o MBL perdeu seguidores por causa disso, que é verdade, perdeu muitos seguidores, né? Porque, obviamente, os bolsonaristas petistas são gigantes, né? É difícil, né? Bolsonarista tem muitos, né? Então, e muitos bolsonaristas acompanhavam o Arthur, né? Na época que ele ia lá na Paulista questionar os petistas, né? Mas depois que o Arthur fez com o Bolsonaro, é traidor, não sei o que, entendeu? Sem investigar se o que o Arthur tá falando é verdade, se quem tá certo é o Arthur ou se quem tá certo é o Bolsonaro. Mas muita gente entendeu a motivação da MBL. Então a MBL perdeu a relevância, já começou passando vergonha, meu amigo. Não, para algumas pessoas é pessoal, mas acima disso, Marco, é o que eu tô te falando, cara. A gente vê pessoas da direita, você acabou de tentar fazer isso agora, fazendo xadrez 4D para passar pano para frases que têm consequências que são inexplicáveis. Eu acabei de falar para você, o Olavo de Carvalho. Sim, cara, o Olavo de Carvalho falou, não existe direita. Existe Jair Messias Bolsonaro. Você me fala de think tank, porque os Estados Unidos... Não. O Olavo de Carvalho falou o seguinte, irmão, esqueçam tudo que eu escrevi. Não tem direita, tem Jair Messias Bolsonaro. Essa é o problema, porque assim, simplificar uma coisa que veio de um tweet do Olavo de Carvalho. Não é tweet. Não é tweet também. Não é tweet. É um vídeo onde ele tem, se não me engano, 16 ou 17 minutos, onde ele vai explicando tudo isso. E a frase que você pesca, assim, que resume, assim, Voltaire, descobre tudo que você fala, mas vou defender. Ele nunca falou aquilo. Mas os estudiosos dele resumem a obra dele nessa frase. O que eu posso dizer é, neste momento, eu posso resumir, como eu falei, neste momento, eu posso resumir o que esse vídeo do Olavo de Carvalho está fazendo, que toda a turma está fazendo nisso. Não existe mais direita, existe Jair Messias Bolsonaro. E outra coisa, não dá, isso é factual, mano. Não dá pra você me dizer que aquelas pessoas que estavam na rua, na sua manifestação, e no 7 de setembro de 2022, que foi um fiasco, estavam lá não por causa do Bolsonaro, estavam lá por causa de uma causa, o que é mentira. Como eu tô te dizendo, cara, as manifestações do Bolsonaro, elas só foram se esvaziando cada vez mais. E a de 7 de setembro de 2022 foi ainda pior, porque a de 7 de setembro de 2022, cara, você tinha três coisas. Você tinha o 7 de setembro, que é o orgulho nacional, o patriota, que o Bolsonaro resolveu pegar um Brasil e falar assim, pessoal, vamos puxar um couro aqui em respeito ao país, imbrochável, e isso é ser conservador pra caralho, isso aí, pô, ó, a gente gritando presidente que ele não brocha, da hora pra caralho, calma. Imbrochável! 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 Você nem imitar um político direito.
O Lula, então, eu sei mais imitar o Bolsonaro. Ainda assim, não sei, né? Mas o Lula, então, nem consigo. Sair do Bolsonaro. Você tem... Não. Que bom, né? Não vamos ser Bolsonaro. Ao contrário, nós vamos discutir o título do debate é esse. Você tá louco pra entrar no Marcou. Bolsonaro? Não, é engraçado, mas deixa eu falar uma parada. Porque assim, eu tô tentando sair disso porque a gente precisa entender. De novo, você tá tão aficionado do Bolsonaro que o Alexandre de Moraes deve rir olhando pra você e falando, cara, essa parte de missão que vai entrar no jogo agora. Deixa eu falar uma parada. Ah, é mesmo? E o Flávio Bolsonaro que desarticulou a CPI da Lava Toga, o Bolsonaro que limitou decisão monocrática de ministro do STF, né? Que coisa, né? Aí, inclusive, essa aí da decisão monocrática tinha chegado na Câmara dos Deputados, né? Uma coisa histórica que foi aprovado. Aí chegou pelo Senado, aí corrigindo no Bolsonaro que o que ele faz, já sabe, né? Aí a culpa é só do STF, né? Não foi o Bolsonaro que ajudou o STF? Por que esses bolsonaristas falam tanto mal do Xandão, falam tão mal do Gilmar Mendes, né? Que inclusive o Bolsonaro empregou o irmão do Gilmar Mendes, inclusive, pra um cargo aí. Não sei que cargo é, mas empregou. O seguinte, eu não vou ficar vindo aqui pra falar meu PT é uma ruim, né? Puta, uma bosta, cultura tá sendo... Não, então a gente tem que ver, a gente tem que entender o seguinte. Por que o PT está lá? A meu ver, é a diferença da nossa tese. A diferença, eu acho que o PT está lá porque o Bolsonaro foi presidente antes e ele fez tudo pro PT voltar. Como eu tenho um relatório aqui, ó, de 20 e poucas páginas, vou ter que dar esse documento pra você ver depois, pra provar pra você por A mais B que o PT só voltou por causa do Bolsonaro. Mas, voltando ao ponto que eu estava dizendo, que é o caso do Olavo de Carvalho, todo esse esvaziamento das manifestações, o que eu estou dizendo é o seguinte, cara, no 7 de setembro de 2022, a gente teve o 7 de setembro, a gente teve o Bolsonaro, que é a figura principal, e a gente teve a censura do X. Irmão, a censura de uma rede social no Brasil, que você mesmo fala, acertadamente, que, bom, nós entramos na seleta lista de países como o Iêmen, né, 193 países, né, a gente está lá, a gente não tem, a gente é 198, sei lá, saiu o Brasil, agora não tem, beleza. E a manifestação foi esvaziada por quê, cara? Porque o saldo do governo Bolsonaro foi, as pessoas estão absolutamente cansadas e desesperançosas, porque o voto de Bolsonaro em 2018 não foi um voto pela causa, ele foi muito mais que isso, ele foi um voto afirmativo, foi um voto de afirmação dos meus valores. Eu sou um cara de direita, eu sou conservador, não quero que meu filho vá para a faculdade, fique vendo kit gay, eu quero liberdade econômica, foi um voto afirmativo. O Bolsonaro cagou na cabeça dessas pessoas e basicamente tirou a esperança de quem era do que se chamava de direita e jogou no lixo. Tanto que a sua tese, e acertadamente, diz o seguinte, cara, a esquerda dominou todos os espaços de poder. Terceiro setor, ONGs, imprensa, academia, blá, blá, blá. Essa esquerda era assim em 2013, era assim em 2014, 15, pá. E hoje, com a mesma esquerda, por que a gente não consegue levar Cachorro tá bravo. as pessoas para votar? Porque o Bolsonaro cagou naquele movimento e se criou espontaneamente, ele cortou para si, do voto afirmativo conservador. Eu acho infantil ficar brincando com declarações específicas de internet. Brincando com declarações específicas de internet, dando uma tiradinha de contexto, pra daí você chegar e falar: Bolsonaro tá cagando pra todo mundo do 8. E daí você vê os vídeos, você vê o posicionamento, você vê a postura pública dele. Não é questão de tweet, questão de alguma fala, velho. Não é questão disso. É questão do que ele fez no governo dele. Sobre ele ter enterrado o combate à corrupção, ter colocado petista na PGR. Entendeu? O cara é tão bom, o cara é tão ótimo presidente que conseguiu perder pro Lula, velho. O Lula que, depois de tudo que o PT fez no nosso país... Pô, pelo amor de Deus, calma lá. Anistia ele, Xandão. Pô, anistia ele do crime que eu não cometi. Você tem que anistiar. Ele gosta. Não, e isso de ficar pedindo anistia pros condenados, que inclusive eu não sou a favor daqueles condenados serem presos por tantos anos assim, como 14, 15 anos, né? Eu também não sou a favor, porque eu acho que a pena ela tá muito alta, entendeu? Ainda mais pra uma pessoa que, por exemplo, passou batom ali num negócio. Tem que ter pena, óbvio que tem que ter pena, eu defendo. Eu não passo pano pra criminoso, diferente do PT e do bolsonarismo, né? Só que, pelo amor de Deus, velho, é óbvio que o cara pediu anistia. Por quê? Pra poder livrar ele e a família dele de alguma coisa, entendeu? É isso, pra ele poder se livrar e não ser preso. Bom, mas calma, eu vou dar pessoal, posso falar aqui, porque o Marco falou pra caralho. Eu vou dar razão pra você. Vamos tirar essas declarações, não tem nada a ver. Vamos numa coisa que o Bolsonaro fez e não falou nada a respeito. Vamos nessa? Vamos lá. Só um ponto aqui, mas só pra gente também direcionar pra frente a conversa. Eu não sou advogado de defesa do Bolsonaro. Tá parecendo. Entendeu? Tá parecendo. E eu vou voltar sempre a bater na questão das pautas. Então vamos bater nessa pauta muito maravilhosa. Você é contra o inquérito de pautas fake news. Perfeito. Que eu te falei aqui que é do qual foi que o relator Alexandre de Moraes está usando isso para isso. Você sabe que, por exemplo, você contra, por exemplo, o canal do Monark que saiu do ar. Óbvio. Tudo bem. Isso foi uma decisão monocrática. Eu vou te contar uma coisa aqui. Você sabe o que foi o PL 1042? Não teve um vídeo seu falando que o Monark merecia? Então vamos lá. A gente vai falar disso. Eu tô com a transcrição desse vídeo aqui. Porque a tua turma, não você, especificamente eu nunca vi você falando disso, mas a tua turma... Fizeram fake news. O Arthur não defendeu que o canal do Monark seja banido. Coloquem o vídeo inteiro do Arthur no podcast do Monark lá. Eles cortaram o vídeo e falaram que o Arthur tá defendendo o banimento do canal do Monark. Inclusive eu aqui digo que o Monark não deveria ser banido. O Monark é um idiota? É um idiota, isso eu falo mesmo. Isso pra mim ele é um idiota. Mas ele não deveria ter o canal dele banido. Eu não sou a favor. Calma. Então, seus ilustres amigos, eles falaram uma Quero deixar dentro dos amigos. Calma, Marcos, deixa eu terminar o raciocínio. Você acabou de falar que você odeia uma pessoa que não tinha gente de competência, não. A tua turma, eles mentiram diametralmente sobre mim.
Eles falaram que eu fui a favor de retirar o canal do Monark do ar. Eu estou com a transcrição do vídeo aqui pra gente interpretar junto. Mas antes disso, vamos uma coisa mais importante que não tem a ver com declarações, tem a ver com continuação. O PL 10.042/18, sabe o que é? Também vai por claro, eu também não por ali. Ele era Câmara dos Deputados e ele acabava com decisão monocrática do ministro Supremo. No dia 25/11/2019, no auge de 2019, foi aprovado na Câmara, que foi uma coisa incrível. Caraca, os deputados aprovaram uma restrição de poder ao STF. Sensacional, né? Eu ouso dizer que isso nunca aconteceu na história. Dia 10/3/2021, ele é aprovado no Senado. Irmão, que pariu pela primeira vez na história, o Senado, pós-Constituição, vai falar: STF, você tá grande demais, dá uma diminuidinha. No dia 2 de abril de 2021, o que aconteceu? Olha o nomezinho aqui no microfone, ó. Minha tá aqui, ó. Não! Cadê o meu 25, ó? Bolsonaro. Não é possível, não é possível. Isso aconteceu mesmo? Não pode ser, velho. Não, gente, mas ele é conservador, gente, ele é cristão. Não, gente, não pode ser, ele é contra o PT, ele fala mal do PT direto. Não é possível, ele fez isso mesmo? O Bolsonaro, não! Não, cara, ele fez isso, eu não tô acreditando. Mas ele não era contra o STF, gente. Eu não tô acreditando, velho. Ah, tá bom, eu vou fazer a minha e vou apertar o 22 lá na urna. Vou lá apertar 22. Meu Deus, velho, ele não era contra o STF. Ó, o Bolsonaro vetou. E aí? É exatamente isso. Olha a cara dele! Não sabe nem o que... Mano, ele nem sabe disso aí que aconteceu, velho. Gente, chega, beleza? Acabou, beleza? É isso, cara, é isso. Não sou coveiro, não sei o que, entendeu? Sem contar o desrespeito que ele teve às famílias na pandemia, entendeu? É o petista número 2, entendeu? A gente já tinha os petistas de vermelho, agora a gente teve os petistas de verde e amarelo, cara. É uma pena, beleza? Mas é isso, beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo por aqui, beleza? O Arthur dando pau nos petistas e no bolsonaristas. Eu quero deixar claro, não é porque uma pessoa ela é melhor no debate que isso significa que a pauta dela tá correta. Entendeu? Óbvio que existem pessoas do MBL que vão mal pra caralho em debate, entendeu? O Costenaro mesmo, quando ele era do MBL, agora não é mais, passou uma vergonha do caralho lá naquela audiência lá, entendeu? Já teve algumas vezes que outros do MBL também não responderam direito a alguma pergunta. Isso acontece nos debates, entendeu? Nem todos vão ter aquela habilidade para debate, entendeu? Mas tudo que acontece num debate, tudo que é falado, a gente tem que investigar e ir atrás da verdade, entendeu? Esqueça os comentários, entendeu? Naquele debate do Arthur e do Álvaro, não fica analisando pelos comentários quem que ganhou o debate, só porque o comentário falou que o Arthur não ganhou o debate. Analise tudo que o Arthur e o Álvaro Borba falou e veja quem tá falando a verdade. Investigue, estude. Não seja um gado, entendeu? Estude para ver quem é que tá falando a verdade. Vai atrás, pesquisa, a gente tem internet pra isso, entendeu? Entre Arthur e Marcos Antônio, não fica analisando nos comentários que o Arthur ganhou o debate, que pelos comentários já dá pra saber que o Arthur ganhou. Todo mundo sabe que o Arthur ganhou todos esses debates aí. Todos esses debates aí que eu mostrei, o Arthur ganhou todos, isso é óbvio. Entendeu? Só que não vai nisso, entendeu? Porque senão você vai se deparar num debate de Jones Manoel e Kim Kataguiri, você vai ver um bando de vagabundo desocupado falando que o Kim Kataguiri perdeu o debate pro Jones Manoel, velho. É isso, entendeu? Sendo que tem um corte que eu posso inclusive mostrar pra vocês qualquer dia, entendeu? Do Kim Kataguiri acabando com o Jones Manoel no debate. Entendeu? Onde falam tanto que o Kim Kataguiri apoia o Ricardo Nunes. Cara, o MBL não apoia o Ricardo Nunes, isso eu já falei em vários vídeos aqui. Beleza? Eu já falei isso em vários vídeos. O MBL não apoia o Ricardo Nunes. O MBL declarou voto útil no Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes falou que ia levar 2 projetos do Kim Kataguiri pra frente, que seria benéfico pro povo paulista. Entendeu? Coisa que o Guilherme Boulos não iria fazer nunca. Tá certo? Então chega com esse papo, entendeu? Esse papo ridículo, entendeu? Eles não tem nada pra falar do MBL, não tem porra nenhuma. Vamos atrás das verdades, vamos atrás do que é verdade, sem ficar ouvindo o que os outros falam, sem ficar vendo comentário, sem o que a internet fala. Vamos atrás das verdades. Vamos pegar aquilo que o Jones Manuel falou, ver se é verdade. Vamos pegar aquilo que o Kim Kataguiri falou, ver se é verdade. Vamos pegar aquilo que o Arthur falou, ver se é verdade, entendeu? O Jones Manuel, inclusive, teve um vídeo dele aí que eu postei aqui no meu canal, dele inclusive acusando o Arthur de racista, de nazista e de ter assediado ucraniano, beleza? 3 fake news que o cara trouxe, esse cara é muito bom de debate. Coisa que o Arthur não fez contra ninguém. E qualquer erro que o Arthur tenha cometido é sem pedir desculpa, beleza? É isso, beleza? Desmascarados com sucesso, bem. Beleza? Mais uma vez, o bolsopetismo passando vergonha contra o MBL. Chupa, bolsopetistas! Chupa! Entendeu? Vocês vão pro segundo turno todas as eleições porque o povo ainda não enxergou quem vocês são. E não é nem que não enxergou. Vocês só vão pro segundo turno porque o povo tem medo de outro pior vencer, que na opinião deles é pior. Por exemplo, uns vão falar que o Lula é pior que o Bolsonaro, outros vão falar que o Bolsonaro é pior. Entendeu? Por causa disso, tá bom? É só por causa disso que o Bolsonaro e o Lula vão pro segundo turno. Porque mais 50% da população rejeita tanto o Bolsonaro quanto o Lula, tá certo? O povo já tá cansado desse político. Beijo.
Abraço. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se inscreva, compartilhe, deixe seu like. Minhas redes sociais estão aqui na tela e na descrição. Um abraço a todos e fui!